eclipse? O que é isso e por que isso importa? Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianz e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre os eclipses. Eclipses são eventos astrológicos que a gente dá importância quando a gente olha para os trânsitos do céu, do momento, sobre o mapa de uma pessoa ou sobre o mapa de uma cidade, país, governo, enfim. Eclipses são importantes porque eles são como luas cheias ou luas novas que acontecem, mas que são super poderosas. Por que elas são super poderosas? Porque elas envolvem os nodos lunares. Geralmente a gente tem 4 eclipses por ano, 2 no meio do ano, 2 no final do ano. Alguns anos a gente tem mais. 2011 a gente teve 6 eclipses. Quando a gente tem mais eclipses num ano, geralmente aqueles anos são um pouco mais difíceis. E no geral, os eclipses acontecem nos mesmos pares de signos durante 18 meses. Agora, os eclipses estão acontecendo no eixo Gêmeos-Sagitário, que é onde os nodos, nodo norte, né, que indica o nosso caminho adiante, para onde a gente tem que olhar e ir, e nodo sul, que é o que a gente tem que deixar para trás, estão transitando. Então, eclipses vão acontecer conjuntos ou na área de atuação ou no signo dos nodos, e por isso vão ser uma lua nova, neste caso um eclipse solar, ou uma lua cheia, neste caso um eclipse lunar, em esteroides super poderosos. Mas o que isso significa para você exatamente? Primeiro, que eclipses costumam disparar eventos. Na antiguidade, eles eram muito conhecidos por disparar eventos inesperados. Então as pessoas tinham uma tendência a temer eclipses, né? Geralmente, quando a gente está falando de um eclipse, a gente está falando de um escurecimento de um dos 2 luminares mais importantes da astrologia, né? O Sol ou a Lua. E aí, na antiguidade, a gente pensava que quando um desses 2 luminares se escurecia, abria-se um portal entre o mundo manifesto e o mundo não manifesto, entre o mundo visível e o mundo invisível, e aí a ocorrência de eventos, ela se dava com maior facilidade, né? As coisas aconteciam, né, rapidamente, subitamente, e podiam passar a existir ou deixar de existir subitamente, né? Então aqui a gente está falando de um processo, se você quiser, de materialização ou desmaterialização, mas na verdade a gente está se referindo a eventos, né? A coisas que acontecem que a gente não espera. Algumas vezes esses eventos acontecem no dia do eclipse e algumas vezes eles vão acontecer nos meses, nos dias ao redor do eclipse, posterior ao eclipse. E o que acontece costuma trazer uma mudança significativa. Não é algo que acontece e acabou. Ele reverbera nos meses seguintes, né? Então, um eclipse ele pode trazer eventos significativos e inesperados. Eles costumam indicar o início ou o fim de algo, né? Eles costumam ser eventos extremamente emocionais, porque a lua está envolvida, então eles costumam ser eventos emocionais e eles tendem a acelerar o nosso sentido de tempo. Por isso os antigos falavam que se abria um portal entre o mundo manifesto e o mundo não manifesto e as coisas de repente passavam a existir ou deixavam de existir subitamente durante a temporada de eclipses. E a gente acaba tendo que modificar o nosso planejamento, ajustar o nosso planejamento para poder lidar com isso. É claro que um eclipse ele vai ser mais significativo para você se você tiver algum ângulo
ou algum planeta naquele grau, né? Por exemplo, no eclipse de 5 de julho, que ocorreu em Sagitário, ele caiu sobre o meu Netuno em Sagitário natal, na minha casa 6. Eu estava com uma agenda repleta, cheia de atendimentos, e de repente, numa tempestade que durou literalmente 5 minutos, uma árvore despencou sobre o meu carro, rompeu internet, cabos de gás, e eu tive que evacuar a minha casa imediatamente, passar 4 dias num hotel, atendendo desde o hotel, sem poder cumprir uma série de compromissos, porque da noite pro dia, em literalmente 5 minutos, a minha rotina, casa 6, foi completamente bagunçada, Netuno, e eu tive que improvisar. Desse tipo de coisa a gente está falando com eclipse. Os eclipses até o final de 2021, que vão acontecer no eixo Gêmeos e Sagitário, vão ser mais relevantes para as pessoas que tiverem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Gêmeos ou Sagitário, porque essas pessoas vão estar recebendo o eclipse diretamente no signo delas. Agora, você que não tem nem Sol, nem Lua, nem Ascendente em Sagitário, quer saber como é que o eclipse vai te afetar? Você tem que olhar no seu mapa aonde estão, em que casa você tem Gêmeos e Sagitário, porque aquele eixo ali vai estar sendo ativado pelos eclipses até o final de 2021. No meu caso, por exemplo, eu tenho Gêmeos na casa 12 e Sagitário na casa 6. Logo, eu posso esperar que sejam questões de rotina, que sejam questões de saúde física, saúde mental, do que é do todo, do imponderável versus o material, do material e do imaterial, né? Segredos, tudo isso é o que vai estar sendo tocado durante a temporada de eclipses no meu mapa. Agora que você já tem uma visão mais ampla de como funciona um eclipse, você precisa saber de antemão, antecipadamente, o que vai acontecer no seu mapa quando o eclipse rolar. Eu vou sempre te dizer que tipo de aspecto ele vai trazer, que tipo de evento você pode esperar, mas eclipses são eventos que são muito particulares para o mapa que o recebe. E você precisa aprender sobre como os eclipses se manifestam na sua vida. Você tem que saber me acompanhar, ver em que grau vai acontecer o eclipse, ver em que casa ele vai cair, se você tem algum planeta ou ponto naquela casa, e se ligar para ver o que você pode esperar. Eu tenho um artigo inteiro sobre eclipses no meu site, eu tô colocando o link aqui embaixo. Vai lá e dá uma olhada e, obviamente, compartilha, se inscreve, ativa a notificação, tudo aquilo que você já sabe. Ah, e não deixa de me seguir no Instagram, porque eu tô lançando o meu planner e você não quer perder. Beijo!